Pai do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todo o povo de Deus, graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus te abençoe, está começando mais um vídeo do canal Palavra Plena, a palavra poderosa, a palavra completa, que é a palavra de Deus, tá certo? Dá o like, compartilha, se inscreve no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha, para que você possa crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, tá certo? Hoje gostaria de falar sobre um assunto bem importante, é a questão do diaconato, tá certo? Sobre a ordem dos diáconos, tá certo? Como foi, como acontece, o que é ser diácono. Vamos aprender biblicamente aqui com as escrituras o que a Bíblia nos diz, a questão do diaconato. Abra sua Bíblia, meus irmãos. Abra sua Bíblia aí, se você tiver a sua Bíblia. Eu gostaria que você abrisse ela, certo? Sobre o livro de Atos, capítulo 6, versículo 6 até o 7, que diz assim, a santa e poderosa palavra de Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós consagraremos a oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, o prosileto de Antioquia, e apresentaram perante os apóstolos. E este, orando, lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Veja que é bem interessante que na era da igreja primitiva, depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos estão fazendo a menção do Evangelho de Cristo, levando as boas novas de salvação. E na formação, em meio às perseguições de Roma, em meio às perseguições do judeu, a igreja estava de casa em casa, ensinando as pessoas. Os irmãos estavam, os apóstolos de Cristo, que andaram com Cristo, estavam ali de casa em casa, ensinando o reino do céu. Então as igrejas eram na casa dos irmãos, porque não podia adorar no templo. Porque no templo em Jerusalém havia quem? O Sinédrio, os judeus que seguiam a lei, e lá eles não concordavam com os ensinamentos de Jesus, tá certo? Então a igreja era instituída de casa em casa. E a Bíblia diz que crescendo, multiplicando-se o número de discípulos, aqui não é os discípulos de Jesus. Aqui não é os discípulos daqueles que seguiram a Jesus pessoalmente. Quando a Bíblia vai dizer multiplicando-se o número dos discípulos, são as pessoas que se converteram a Cristo, porque quem se converte a Cristo se torna discípulo, tá certo? Alguém pode interpretar, isso aqui eram os discípulos de Jesus lá. Não, os 12 discípulos que seguiram a Jesus, só Judas que morreu e não estava ali, não se tornou apóstolo, mas os demais se tornaram apóstolos. Então, multiplicando-se o número dos discípulos, aqui a palavra discípulo quer dizer seguidor, então os seguidores de Cristo estavam se multiplicando. Então, como a igreja estava crescendo de casa em casa, estava tendo a formação do corpo de Cristo, que é nós, os seres humanos que aceitamos a Cristo, estava crescendo, houve uma murmuração dos helenistas para com os hebreus. Veja que os helenistas são aqueles que são de raça mista, estavam vivendo no Império Romano, mas eram judeus e viviam fora de Israel. Então, quando eles se convertem, no caso ali, eles eram uma mesclação entre o hebreu e o gentil, né? Então, quando os helenistas se converteram e se juntaram com os hebreus, houve uma murmuração, porque a casa das viúvas, né,
estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Lembrando que as ofertas, as contribuições do Antigo Testamento, da lei do Senhor, do dízimo, das ofertas alçadas, dos votos que eles faziam a Deus voluntariamente, era entregue ao templo. Como Jesus começou agora a instituir a sua igreja, e ali os discípulos estão fazendo a regência de casa em casa, os irmãos abençoavam a obra e assim a obra ia crescendo. Só que essa distribuição de renda, de dinheiro, de valores, era para manter a casa das viúvas, porque estava na lei que os mantimentos, aquilo que era dado na obra, a distribuição do alimento tinha que ser aos órfãos e aos viúvos. E isso não estava acontecendo, porque as viúvas estavam sendo esquecidas. Está aqui no capítulo 6 de Atos. Então eles se convocaram entre si, a comunidade dos discípulos, né? E disseram, vamos levar até os apóstolos e vamos escolher alguém para que a gente possa colocar para servir esse pessoal, porque esse pessoal está sendo esquecido. Então, a comunidade dos discípulos disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Os próprios apóstolos entenderam que a comunidade queria que eles atendessem as viúvas e disseram, Pedro, João, as viúvas estão sendo esquecidas, os órfãos estão sendo esquecidos e essas pessoas estão passando necessidade. Então os apóstolos atribuíram essa necessidade e pediram 7 homens cheios do Espírito Santo, cheio de sabedoria e cheio de boa reputação. 3 coisas que tem que ter no diácono. O que, irmão? Tem que ser de boa reputação, tem que ser cheio de sabedoria e tem que ser cheio do Espírito Santo. São 3 características que definem uma função do diácono, tá certo? E assim, por imposicionamento de mão, oraram, consagraram para que eles possam fazer esse carregamento de serviço e assim trabalhar. O diácono significa servo, ou seja, pessoa que serve. O diácono é uma pessoa que está servindo na obra do Senhor. A função do diácono, irmão, pode variar dependendo de alguns lugares que as pessoas fazem, mas isso aí não implica do diácono pregar a palavra, tá certo? Por quê? Porque Estevão e Filipe foram diáconos, tá aqui. Estevão, que é o primeiro que é citado, e também Filipe, que é citado. Eles pregaram a palavra. Veja que Filipe, ele galgou tantos os passos da palavra, que também vai se tornar evangelista lá na frente. Paulo diz que ele é evangelista, ele e as 4 filhas que assim profetizavam. Ele é evangelista e as 4 filhas profetiza, tá certo, meus irmãos? E Estevão pregou, viu o céu aberto, ensinou aos judeus, foi maravilhoso. Então, você que é diácono, você que faz essa função de diácono, você tem que ter boa reputação, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ter sabedoria. E uma função do diácono é servir. O diácono, ele faz o recolhimento das ofertas, das contribuições. O diácono, ele leva a feira para os irmãos quando há necessidade. O diácono, ele tem que olhar a necessidade dos irmãos, porque o diácono foi carregado para isso. O diácono está na igreja e diz, pastor, tem gente que está passando necessidade ali, e é ele que tem essa função de levar e recolher aquilo que foi tirado na igreja para levar para essas pessoas que estão necessitadas. Porque o diácono, o ofício do diácono foi servir, porque os apóstolos não tinham tempo de explicar a palavra, de fazer as orações e também ir na casa das viúvas, sair sabendo quem está com necessidade ou não. E o que eu acho bem lindo aqui nesse texto é que o dinheiro da igreja era investido nos irmãos que tinham necessidade, na irmandade ali, que estão vivendo um convívio como o corpo de Cristo. A igreja tinha a função de ajudar os necessitados. Está aqui uma lição espiritual para as igrejas nos dias de hoje. Você que recolhe a sua oferta, o dízimo da sua igreja, você tem função aqui dentro da Bíblia. Está aqui na Bíblia, não é o que estou dizendo não. De ajudar o que tem necessidade. Se tem algum irmão que está passando necessidade na sua igreja, você como ministro, como diácono, como alguém que é autoridade na igreja, você tem a função de ajudar aquele que está passando por necessidade. Porque isso é benevolência diante dos olhos do Senhor. Então a Bíblia diz que quando se ordenou os diáconos cuidando das viúvas, levando as feiras, levando dinheiro para ajudar o povo, olhando a necessidade do povo, os apóstolos se dedicaram à oração e à palavra, tá certo? Então quando os diáconos saem para fazer esse ofício
de evangelizar, de fazer o recolhimento, de atender a casa dos viúvos, de atender as viúvas, levar a necessidade do povo, o nome do Senhor é glorificado. Então seja um diácono, seja um servo na presença de Deus, tá certo? Que o diácono também pode pregar, pode ensinar, pode ser cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo e tem que ser um homem de boa reputação para que o nome de Deus possa ser glorificado na sua vida e Deus te abençoe.